Ultimamente nós temos falado muito sobre dispositivos, a nova onda de dispositivos que está por vir aí, e quem acompanha o canal já ouviu eu falando sobre isso. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma predição de uma coisa que para mim parecia que antes era um pouco incerta, né? Parecia uma hipótese. Pensando mais sobre isso, para mim parece que isso é só uma questão de tempo. E é disso que nós vamos falar. Minha predição desse vídeo é que a próxima geração de dispositivos disruptivos aí que vão estar na mão de todo mundo, ou né, no ouvido de todo mundo, são dispositivos que não têm tela, são dispositivos puramente baseados em outras tecnologias que não vão necessitar de tela. Então, nós vamos analisar todos esses fatores, por que eu estou fazendo essa previsão, né? E a gente vai entender juntos como que se faz essa previsão, como é que se faz essa análise de novas tecnologias, e você pode inclusive utilizar isso para outras tecnologias, outras invenções, para que você consiga avaliar, né, se é uma tecnologia que tem uma boa probabilidade de adoção ou não. Então por que me chamou a atenção todo esse assunto? Bom, a gente falou num vídeo anterior sobre toda essa nova companhia que estava sendo criada pelo Jony Ive junto com o Sam Altman, né, que ia se chamar I.O. E era uma conversa assim de um novo dispositivo disruptivo, uma coisa que vai mudar o status quo e tudo mais. A gente não entendia muito bem em quais linhas que andava, né, essa ideia. E aí, recentemente, foi aberto um processo, né, de roubo de propriedade intelectual por uma outra empresa também chamada I.O., só que I-Y-O, que é uma empresa que já está produzindo, já está prototipando os primeiros computadores de áudio, né? E aí foi meio que revelado então qual que era o plano deles, que era realmente fazer um computador baseado em áudio, sem ter telas, né? E aí a gente viu que, parece que é uma tendência, não só uma tendência geral, mas parece que é uma tendência que realmente está se concretizando. Por que a gente fala isso? Bom, primeiro, está existindo competição, tem mais de uma empresa com a mesma ideia querendo entrar nesse mesmo mercado. Além disso, são players grandes, né? Nós temos de um lado a I.O., que já é uma empresa que está produzindo, que já tem fornecimento, uma cadeia toda preparada para produzir esses dispositivos, mesmo que eles sejam um pouco acima de um protótipo, mas eles já estão produzindo esses dispositivos. E do outro lado nós temos, cara, o Sam Altman e o ex-funcionário, né, o ex-designer da Apple, que transformou a Apple no que ela é hoje, do outro lado, buscando essa mesma tecnologia. Então, assim, são caras que trabalham com essa questão de hardware, com essa questão de comunicação, olhando para o mesmo lado. Então, isso me mostra que realmente é o primeiro ponto, né, que realmente parece uma tendência. Então, vamos falar um pouco do que é esse dispositivo que já existe da I.O., né? Ele chama I.O. One e eu vou até mostrar aqui para vocês na tela. Basicamente, ele é um dispositivo, né? Então vocês podem ver aqui, ó, I.O. One. Ele é um dispositivo que é como se fosse um fone, né? Um fone de ouvido, moldado para a tua orelha. E basicamente a ideia dele é ser um computador que mora na tua orelha, né? Que tem, né? Basicamente ele funciona como? Ele funciona através de conversas naturais com o dispositivo. Então tem um TED Talk do fundador aí que é muito interessante vocês assistirem depois, que basicamente mostra ele conversando. Cara, muito, muito, muito semelhante àquele filme do Ela, Her, né? Aquele filme que os caras têm o dispositivo na orelha e eles ficam conversando. Então uma linguagem absolutamente natural, como se você estivesse falando com um amigo, né? Com uma pessoa que você conhece. Tudo é executado a partir de comandos de voz. Além disso, é um dispositivo que cria um ambiente que eles chamam de audição aumentada. Então é como se o dispositivo ele conseguisse criar uma ambiência, né, conseguisse transportar para um novo ambiente auditoriamente com perfeição. E eles fizeram tudo isso, inclusive, através de pesquisas. Eles colocaram, tem uma câmera, até tem uma foto aqui que os caras eles mostram. Então eles desenvolveram tudo isso aqui como pesquisa. É basicamente um local circulado por alto-falantes, né, por dispositivos de emissão de som.
E eles conseguiram, através de processamento de sinais, deve ter sido um processamento de sinais absolutamente incrível, que consegue meio que te transportar para um outro ambiente, te fazer se sentir naquele lugar. Isso a gente consegue, inclusive, fazer um teste, né? Não sei se vocês já viram aqueles áudios estéreo que o pessoal coloca, como se fossem, como se você estivesse num barbeiro, como se você estivesse falando com alguém, e basicamente eles gravam com 2 microfones em estéreo, e quando você coloca os fones e fecha o olho, você meio que consegue ouvir as pessoas se locomovendo. Então é como se fosse aquilo, só que com esteroides, assim, né? Um negócio absolutamente realístico, que consegue inclusive detectar intensidades de som e tudo mais, né? Além disso, eles criaram melhorias de som, mecanismos de melhoria de som, de isolamento de som. Então tem ali na amostra deles alguns locais que eles conseguem, tipo, focar em um ponto específico e aumentar o som, diminuir som de algum lugar, tirar ruído. Além disso, eles conseguem fazer tradução simultânea e eles são adaptáveis aos ouvidos. Então eles fazem a impressão dessas próteses que você coloca para que você possa usar por um longo tempo. Então, basicamente, essa é a visão do que existe hoje dessa tecnologia de computadores auditivos, para vocês terem uma ideia. E tem, claro, vários aplicativos ali que eles são feitos para você usar só com a tua voz, só com a tua fala, os teus comandos, né? Mas então, quais são, além disso, quais são as características que vão afetar, né, que esse produto seja inovador? Porque tudo bem, eu falei aqui várias coisas do produto, parece muito interessante, mas como é que eu vou saber se isso é o suficiente para que realmente essa tecnologia ela consiga, né, emplacar e quebrar, digamos assim, o império que tem hoje das telas? Então vamos lá. Pegando aqui a teoria, a gente vai ver que existem vários itens que mostram se uma tecnologia ela vai ter uma boa aceitação ou não. O primeiro deles é a vantagem relativa. A vantagem relativa ela fala sobre o grau em que a inovação é vista como melhor do que a ideia anterior. Ou seja, se a gente comparar o que hoje é vigente com essa nova tecnologia, a gente tem que ver uma vantagem relativamente superior para que eu possa adotar essa nova tecnologia. Por que eu acho que esse ponto aqui ele já está ganho, digamos assim, para os computadores auditivos? A gente vive hoje numa sociedade absolutamente viciada, um pouco doente, né, com esse negócio de telas. A gente está vendo muitas crianças usando iPads em todo momento, as pessoas reclamando. A gente está tendo um déficit de atenção nas pessoas, que elas não conseguem mais prestar atenção num livro, não conseguem mais respirar, não conseguem mais para uma caminhada, porque toda hora elas têm que estar numa tela. Além disso, a sociedade por si só está dando sinais que elas estão começando a rejeitar essa tecnologia, né? E como que a gente vê esses sinais? As pessoas elas estão começando agora a criar novos dispositivos chamados dumb phones, que são celulares que têm menos funcionalidade, que não te deixam tão vidrado, tão viciado assim. A gente está tendo alguns cafés, especialmente lá na Europa, né, que eles chamam de offline club, né? São alguns cafés na Europa, na Holanda, onde você não é permitido entrar com nenhuma tecnologia ali, nenhuma tecnologia de tela, você tem que deixar isso na entrada e além disso você tem que pagar para entrar nesse café. Então assim, é um lugar que te traz essa segurança de que a tecnologia você não vai te afetar naquele momento, e isso traz todo um conceito de desintoxicação tecnológico, desintoxicação digital, né? Que vai ser uma coisa que a gente vai começar a ouvir cada vez mais. As próximas gerações elas vão começar a ver isso com valor de novo, né? Então assim, a nossa sociedade ela está começando a enxergar como vantagem remover ou diminuir a quantidade de telas, a quantidade de tecnologias por aí. E justamente essa tecnologia de som, ela tem essa vantagem, né? Então ela tem essa vantagem porque ela permite que você se foque um pouco mais na tua vida real enquanto você ainda está usando a tecnologia. Então ela cria esse pequeno desvio, né? O segundo ponto é a questão de compatibilidade, que é o grau em que ela é consistente com os valores, experiências e necessidades dos adotantes potenciais. E por que eu acho que aqui também ela faz sentido, né? Muita gente vai falar assim, cara, com as tecnologias de som, você não consegue fazer o suficiente, né? Então, se você só for falar as coisas, como é que você vai fazer para, sei lá, editar um vídeo, editar uma foto, né? Navegar pela web e tudo mais. E esse é um ponto válido. Só que, por outro lado,
vocês têm que lembrar que a gente está agora começando a naturalizar tudo pelas LLMs. E as LLMs, a maioria delas funcionam a partir de prompts, que são prompts de texto. E as pessoas estão começando a ficar cada vez mais acostumadas a executar tarefas a partir de prompts, a partir de texto. E se você escreve, você também fala. Então, a gente está começando a entrar numa era em que a maioria das tarefas ela é automatizável. E ela é automatizável a partir de um prompt, que é texto, que você poderia também escrever ou falar ele, né? E a gente está vendo várias inteligências artificiais que têm essa facilidade de você falar e ela executa. Então, tem muitas funções. A gente já está falando de escrita, geração de imagem, a operação com agentes. Então, existem agentes hoje que você dá comandos, eles fazem várias ações para você. A gente já tem geração de vídeo. Então, assim, aos pouquinhos, a LLM, ela está permitindo com que só a fala ou só o texto, ela substitua várias funções, certo? O terceiro ponto é a complexidade, né? Então a gente já falou aqui, ó, sobre a vantagem relativa, que a gente falou sobre essa questão do vício nos telefones, então as pessoas elas podem ver uma vantagem ali. Tem a questão de compatibilidade, então as pessoas elas estão vendo cada vez mais, elas estão tendo as expectativas dela cada vez mais atendidas justamente pelo texto, né, pela voz, que é a proposta. E tem a parte de complexidade, que é o quão difícil é entender e usar essa nova inovação, né? A tecnologia em si, ela até pode ser complexa, então os fones ali, toda a parte de hardware, ela pode ser complexa, porque é um computador que vai estar ali no teu ouvido. Só que o uso dela é muito simples, porque você simplesmente tem que falar. E todo mundo fala, todo mundo sabe falar. Então, se você sabe se comunicar, se você consegue se comunicar, você consegue usar essa interface. No máximo, você vai ter que usar ali, talvez aprender um ou dois comandos, aprender a falar talvez um pouco mais rápido, ou falar com uma entonação um pouco diferente, mas são falas. E o retorno também é fala. Então você escuta e você fala. Digamos assim, é o tipo de comunicação mais natural que existe. Você nem precisa aprender a tocar, né, numa tela, você não precisa aprender a fazer gestos, nada. Você não precisa aprender a digitar absolutamente nada. Você simplesmente vai falar, ela vai entender o que você quis dizer e te devolver um som. Então, assim, a complexidade do uso é onde eu acho que ela vai bater tudo. Se realmente eles conseguirem emplacar essa tecnologia, a maneira de usar essa inovação, ela é a mais fácil de todas. Além disso, tem a questão da testabilidade, que é como que as pessoas elas vão conseguir fazer para testar essa tecnologia, né, experimentar essa inovação antes de se comprometerem a adquirir ela. E isso aí, por exemplo, para os smartphones, eram muito usados, por exemplo, a iPlace, né, ou as lojas de celulares, onde você ia lá, testava os telefones, você tinha todas aquela mesa cheia de celulares ali, onde você podia testar a câmera. Isso foi assim, muito bom, porque as pessoas elas podiam ir lá, mexer, né? Só que como é que você vai fazer isso com um dispositivo de áudio? Só que, na verdade, isso hoje já está sendo feito de uma maneira meio que velada, né? De uma maneira como se fosse uma proxy, né? Uma maneira indireta, que são justamente as LLMs, né? Hoje em dia nós temos todas as nossas inteligências artificiais que têm mecanismo de voz, que elas conseguem conversar. Então, esse teste já está sendo feito. Então, eu até coloquei algumas aqui que já fazem a questão de voz. Nós temos a Sesame AI, nós temos o ChatGPT, Gemini, Copilot, a Grok 3, o Pi, enfim, todas essas inteligências artificiais, elas conseguem já conversar com você e é exatamente o que você faria com esse computador. Então, o teste ele já está sendo feito de uma maneira, digamos assim, paralela do produto, né? E eu acho que com isso as pessoas elas já vão se acostumando com a ideia. Além disso, eles já estão lançando o primeiro protótipo deles. Se vocês forem ali no site, vocês conseguem já conseguir esse protótipo, se eu não me engano, né? Se você pré-encomendar ele, nós estamos falando aí de uma questão de, sei lá, $2.000, $3.000 dólares. Você já consegue ter esse dispositivo. Estava tentando quebrar o site, mas não foi. Enfim, o próximo item é a observabilidade, que é o grau em que os resultados da inovação e seus benefícios são visíveis para os outros. Ou seja, eu preciso usar essa inovação e ela precisa apresentar um valor claro para aqueles que estão enxergando utilizar essa inovação. E, cara, para mim, ela vem em 3 níveis, né? Os dispositivos sem tela, eles vêm em 3 níveis de benefícios óbvios, assim, né?
Primeiro é estético. Na verdade, esse estético ele é até neutro, né? A observabilidade ali pode ser um fator neutro, porque tanto pode ser uma coisa que fala com a moda, que fala com a estética, ou pode ser uma coisa que deixa um pouco a desejar assim esteticamente. Então, ali é um ponto a se decidir, mas assim como todo dispositivo, depende muito de quem usa, como se usa e tudo mais, né? O segundo é que, operacionalmente, existe uma mudança muito drástica, né? E eu acho que esse fator é positivo, porque você vai estar, basicamente, usando as suas características naturais de ser humano para conversar com a tua máquina e ela vai fazer tudo aquilo que você deseja. Então, assim, do ponto de vista operacional, a vantagem é muito grande, né? Porque você vai estar simplesmente conversando ali com uma inteligência artificial que vai acabar se moldando, né, provavelmente a personalidade que você deseja. Então você basicamente vai estar conversando com um amigo ali de uma maneira muito mais natural. Então a operacionalização disso parece muito melhor. E o terceiro é que o estilo de vida também muda. Imagina que esses dispositivos agora eles começam a ganhar, talvez não toda a usabilidade, talvez eles não vão conseguir remover completamente o celular e o computador das nossas vidas, mas talvez ele pegue uma parcela boa ali de atividades que a gente consegue fazer. Cara, enquanto a gente está fazendo essas atividades com os computadores auditivos, as nossas mãos estão livres. A gente pode estar dirigindo no carro sem nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de perigo. A gente pode estar andando no parque, né? Então, a gente pode, sei lá, estar fazendo uma atividade física e enquanto está trabalhando e tudo mais, e você fica com as suas mãos livres para fazer outras coisas, né? Então, o teu cérebro pode estar literalmente trabalhando enquanto as tuas mãos estão livres. Então, o estilo de vida eu acho que também melhora bastante. E você vai estar conversando com um amigo, né? Provavelmente com o corpo elétrico. Você não vai estar lá olhando para uma tela, olhando para baixo, né? De uma maneira curvada. Você vai conseguir voltar, digamos assim, a se comportar como um humano enquanto você está usando essa tecnologia. Tem sim o ponto de que talvez você vai estar falando sozinho uma boa parte do tempo, né? Ouvindo uma pessoa imaginária boa parte do tempo, que é talvez um efeito negativo dessa tecnologia, mas, por outro lado, essa questão do estilo de vida, do que você pode fazer, eu acho que é um ponto positivo. Então, esses são os pontos, né, os fatores da adoção da tecnologia que eu acredito que vão fazer um impacto muito grande, mas ainda tem um ponto bônus, que é o papel dos líderes na opinião pública. E vamos pensar aqui o seguinte, né? O ChatGPT ele também está nessa corrida. Eu peguei aqui o número, por dia, o ChatGPT já está em 37,5 milhões de pesquisas por dia. Isso quer dizer que todos os dias 37,5 milhões de pessoas fazem perguntas para o ChatGPT e ouvem o que o ChatGPT tem a dizer para eles. Se o ChatGPT é da OpenAI e a OpenAI está querendo entrar nesse mercado e provavelmente vai conseguir entrar nesse mercado, né? Além da tecnologia da I.O. com Y que já existe, provavelmente vai ter uma tecnologia da I.O. do Sam Altman e do Johnny Ive, e eles vão ser os maiores influenciadores disso através do próprio produto que eles vão colocar lá dentro. Então, hoje em dia as pessoas já falam com o ChatGPT. Por que não o ChatGPT ir meio que, né, dando a entender que seria legal ele estar ali na tua orelha, que seria legal ele estar ali conversando com você, que tem um dispositivo, que tem uma promoção, enfim, etc, né? Então eles podem usar essa ferramenta que já está se espalhando de uma maneira absurda, né, para fazer a propaganda desse próprio dispositivo. Então, cada vez mais as LLMs, que nem a gente falou no último vídeo, né? Cada vez mais as LLMs elas influenciam na tua tomada de decisão, na maneira como você responde para o mundo. Por que não elas poderiam te influenciar a mudar o dispositivo, né? Então, com esses pontos, né, eu acho que todos esses fatores apontam para um futuro com muito menos telas. Eu não vou dizer sem telas, porque eu acho que isso seria um pouco leviano, mas eu acho que com muito menos telas vai ser uma batelada muito interessante de tecnologias que vão vir aí sem telas. E hoje, provavelmente, é inimaginável a gente ter um dia a dia sem os nossos celulares, sem os nossos computadores. Só que há um movimento muito grande de pessoas insatisfeitas com o que as telas elas têm se tornado. E eu acho que isso abre um precedente muito grande para as pessoas quererem algo. Tanto que os dumb phones estão existindo, né? Existem pessoas tentando fazer tecnologias com realidade aumentada. Vejam os próprios óculos de realidade aumentada, realidade estendida. Então,
estão sendo buscadas alternativas. Se uma alternativa à altura com áudio for entregue, né, eu acho que ela não tem por que ser rejeitada e essa é a minha previsão. Se vocês não acreditam em mim, eu proponho que vocês salvem esse vídeo e daqui a 5 anos vocês voltem aqui para me dizer se a gente vai estar ou não. Se eu tiver errado, podem vir aqui nos comentários e jogar pedra, mas se eu tiver certo, também eu quero que vocês voltem aqui para dizer, pô, olha lá 5 anos atrás a gente já estava falando dessa tecnologia e realmente eu acho que vai mudar muito o futuro de como que a gente vai, né, conseguir trabalhar e fazer as coisas do nosso dia a dia. Inclusive, eu queria que vocês deixassem no comentário o que vocês acham. Parece que é uma alternativa viável? Vocês acham que essa previsão tem cabimento? Vocês já conseguem imaginar como adaptar as ferramentas e os aplicativos que vocês usam hoje para essa nova realidade que provavelmente há de vir? Deixem aí nos comentários. Obrigado pela tua companhia. Fiquem com o próximo vídeo que eu falo aqui sobre inovação e tecnologia. Até uma próxima e nos vemos.